Tentarei fazer um sermão em meio à minha crise de asma. Se não conseguir, interrompo. Caros católicos, estamos hoje diante de um dos mais belos evangelhos, que resumem, na verdade, toda a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos, em primeiro lugar, a bondade de nosso Senhor que se comove diante do paralítico, trazido por seus amigos, movidos por verdadeira caridade. Nós temos então o perdão dos pecados desse paralítico, a quem nosso Senhor pede confiança. Nós temos em seguida a malícia dos homens. Os fariseus que dentro deles mesmos dizem esse blasfema ao pretender perdoar os pecados. Eis então que superabunda a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, curando o paralítico da sua enfermidade. Jesus então, caros católicos, nesse evangelho afirma de modo claro a sua divindade e por dois meios. Primeiro, mostrando que conhece os pensamentos mais ocultos do nosso coração, da nossa inteligência. E em segundo lugar, perdoando os pecados. Nós temos aqui então, nesse evangelho, o resumo da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o que Ele fez durante esses 3 anos foi precisamente isso: ensinar a verdade, dando bom exemplo, nos dando a graça e provando aquilo que Ele ensinava, aquilo que Ele falava, provando a sua missão divina. E fez isso, provou a sua missão divina pelos milagres e pelas profecias, porque efetivamente um verdadeiro milagre e uma verdadeira profecia só podem ser feitos por Deus. E quando então um verdadeiro milagre, uma verdadeira profecia são feitos em conexão íntima com um ensinamento, ou para provar explicitamente um ensinamento, nós temos a certeza de que esse ensinamento vem de Deus. No Evangelho de hoje é precisamente isso que nosso Senhor faz. Ele cura, Ele perdoa os pecados do paralítico, com isso mostrando a sua divindade. Efetivamente, só Deus tem o poder de perdoar os pecados. O padre, na confissão, é mero instrumento de nosso Senhor Jesus Cristo, homem e Deus, para perdoar os pecados. Nosso Senhor, então, afirma a sua divindade por uma ação muito clara, perdoando os pecados. E diante, então, da malícia dos fariseus que blasfemam em pensamentos, nosso Senhor prova a sua divindade, já colocando às claras esses pensamentos ocultos e em seguida fazendo o milagre da cura do paralítico e dizendo explicitamente que esse milagre confirma que Ele é Deus, que Ele pode perdoar os pecados. Nosso Senhor pergunta aos fariseus o que é mais fácil, dizer os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. As duas coisas só Deus pode fazer. Uma cura como essa, instantânea, de um paralítico pela palavra, só Deus pode fazer. É um verdadeiro milagre. E esse milagre, associado tão claramente ao perdão, por nosso Senhor Jesus Cristo, confirma aquilo que nosso Senhor está ensinando. Mostra aí o dedo de Deus, confirma-se a divindade de Cristo. Caros católicos, nós acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo
porque ele provou a sua missão divina. Ele provou que era Deus. Ele provou que falava a verdade, que ensinava o bem. Não acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo por uma tradição meramente humana ou porque recebemos pura e simplesmente de nossos antepassados essa religião. Não acreditamos em nosso Senhor pura e simplesmente porque nos sentimos bem ou porque assim é a cultura ou porque na prática é melhor. Acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo porque Ele provou a sua missão divina. Ele provou que falava a verdade. A nossa razão mostra que devemos crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Efetivamente, caros católicos, a fé não é um salto no escuro, a fé não é acreditar no absurdo. A fé é algo que está em conformidade com a nossa razão, embora supere a nossa razão. Pela fé, acreditamos em coisas que a nossa razão não pode alcançar sozinha, que a nossa razão não pode compreender inteiramente, mas nada na fé contradiz a razão. Alguém poderia então perguntar: como temos então a certeza de que nosso Senhor Jesus Cristo falou a verdade, ou ainda, como temos a certeza de que os evangelhos nos contam a verdade? Como saber que não são efetivamente uma invenção? Como saber que são livros verdadeiramente históricos? E aí, caros católicos, de modo breve, vamos aqui mostrar que os evangelhos contam uma história verdadeira. São livros efetivamente históricos, não são invenções, não são contos de fada. E temos que considerar 3 aspectos para afirmar a historicidade do Evangelho. Primeiro, provar que eles foram escritos por quem foram escritos, por seus autores atribuídos, por São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Claro, não vamos discorrer aqui todos os argumentos em toda a sua profundidade, mas dar os elementos mais essenciais. E efetivamente nós sabemos que são esses os autores dos evangelhos por 2 razões. Primeiro, porque são citados por inúmeros outros autores, cristãos e não cristãos dos primeiros séculos, que atribuem a Mateus, a Lucas, a Marcos, a João esses escritos, e jamais foram atribuídos a outros autores durante esses primeiros séculos, durante esses primeiros tempos. Nós temos também argumentos internos ao próprio Evangelho para provar que foram escritos por esses autores. O estilo, as expressões usadas são muitas vezes expressões semitas, usadas na época precisamente em que viveu nosso Senhor Jesus Cristo. Eles descrevem também minuciosamente, com precisão, o ambiente, os costumes judaicos, tanto da Galileia quanto da Judéia, no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo e, sobretudo, antes da destruição do templo, que aconteceu no ano 70, depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Destruição do templo que mudou radicalmente o dia a dia, os costumes e a vida cotidiana do povo judaico. Portanto, os autores dos evangelhos viveram efetivamente no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, como viveram São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. São eles, portanto, caros católicos, os autores do Evangelho, não há dúvida possível com relação a isso, numa ciência verdadeiramente histórica ou numa história verdadeiramente científica. Em seguida,
nós devemos provar não somente que esses evangelhos foram escritos efetivamente pelos evangelistas, mas que o texto dos evangelhos permanecem íntegros até hoje. Quer dizer que os textos que eles escreveram nos foram transmitidos até hoje, sem nenhuma alteração, pelo menos essencial. E a maneira mais simples de se fazer isso é pegar as versões mais antigas da Sagrada Escritura, que datam também dos primeiros séculos, e comparar com as versões católicas que temos hoje. E de fato vemos que não há nenhuma alteração substancial. Nada foi retirado, nada foi acrescentado, nada foi mudado de substancial nos evangelhos. Nós podemos também considerar as mais antigas citações feitas de trechos do evangelho e ver que correspondem inteiramente ao que temos hoje. Portanto, caros católicos, a integridade dos textos evangélicos está garantida. Esses textos estão íntegros, são íntegros, não foram adulterados, não tiveram nada acrescentado, retirado ou mudado. Finalmente, nós precisamos saber se esses textos dizem efetivamente a verdade. Os evangelistas são os autores, os textos chegaram até nós intactos praticamente, mas eles dizem efetivamente a verdade? Dizem a verdade inteiramente. Primeiro, porque nenhuma contestação foi feita à época. Ao contrário, nós temos mesmo autores pagãos ou judeus que confirmam alguns dos fatos evangélicos. Por exemplo, Flávio Joséfo, na sua famosa História dos Judeus. Então, nenhuma contestação foi feita à época e fontes mesmo não cristãs confirmam muitos dos fatos ocorridos. Nós temos também a qualidade dos autores, que são plenamente confiáveis, apóstolos e evangelistas. Nós temos também a fidelidade inteira, completa, absoluta ao ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo entre os primeiros cristãos. A prova disso são palavras de São Paulo, que nos diz para guardar a fé, para transmitirmos o que recebemos, para que não se aceite nenhum evangelho diferente daquele que foi pregado. Então a adesão inteira, a fidelidade inteira ao ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, nós sabemos que mesmo os menores erros que surgiram nessa época foram devidamente combatidos, devidamente apontados. Portanto, se nada foi contestado nos evangelhos, é porque eles dizem a verdade. Caros católicos, os evangelhos nos dizem a verdade, a história do que aconteceu naquele tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se trata de uma invenção, não se trata de uma elaboração humana, se trata da verdade. O evangelho é histórico. São livros, os 3 evangelhos sinóticos de São Mateus, São Marcos e São Lucas, são livros escritos antes do ano 70 depois de Cristo, enquanto o evangelho de São João escrito em torno do ano 100 depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, caros católicos, só a má-fé ou só uma pseudociência histórica pode negar a verdade do evangelho. E muito mais do que isso, caros católicos, na verdade, se nega a historicidade dos evangelhos, se nega o que nosso Senhor Jesus Cristo fez e o que Ele é, para que se possa seguir a própria vontade. Encontram-se desculpas históricas, científicas, invenções, aí sim, meramente humanas, porque não se quer mudar de vida. São aparentes argumentos elevados para escapar do jugo suave e leve de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, caros católicos,
devemos nós reconhecer a nossa total dependência do Salvador. Sem Ele, nada podemos fazer. Nas pequenas coisas e nas grandes coisas, devemos nos confiar a nosso Senhor Jesus Cristo, pedir a ajuda dEle com uma saudável e ordenada desconfiança de nós mesmos. Nós dependemos inteiramente de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redimiu na cruz, se sacrificou por nós na cruz, alcançando-nos o perdão dos pecados, abrindo para nós o céu. Nós dependemos totalmente de nosso Senhor Jesus Cristo e devemos então aderir inteiramente ao seu ensino com uma fidelidade total, sem escolher uma doutrina ou outra, o que seria propriamente a heresia, um pecado grave contra a fé. Devemos ter fidelidade total aos ensinamentos constantes da Igreja. Devemos ter fidelidade aos ensinamentos dos santos, à moral católica, à espiritualidade católica, fazer efetivamente a nossa parte e procurar seguir totalmente o exemplo de nosso Senhor. Caros católicos, não escaparemos de nosso Senhor Jesus Cristo e veremos, para a nossa felicidade, que Ele é bem real no dia do juízo, e não temos nenhum motivo para duvidar disso aqui nessa vida. Submetamo-nos, portanto, ao seu jugo, suave e leve, sem ressalvas. Nosso Senhor abunda na sua bondade diante das nossas misérias. Ele provou a sua bondade durante os 3 anos de sua vida pública, confirmando tudo pelos milagres e profecias que fez. E Ele mostra a sua bondade a cada passo de nossa vida, dirigindo-nos ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.